Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do Neurodiverso. Meu nome é William Marins, pai do Igor e do Luan, padrasto do Davi, esposo da Bárbara. E hoje eu trouxe uma pessoa para falar sobre psicoeducação. Quase que trava minha língua. Mas é isso aí, psicoeducação, né, que é uma coisa até nova para mim, que eu não conhecia muito sobre. E ela foi muito bem indicada por vários profissionais aí que a gente conversou, que já vieram aqui no podcast. E eu vou deixar que ela se apresente, por favor. Boa noite, eu sou Ilze Caroline Figueira, sou psicóloga, sou sócia e diretora do Espaço Conectar Guapi, junto com a minha sócia Mônica Martins. E também hoje estou como coordenadora técnica do Centro Ser Feliz, que é a unidade, né, de Guapi Mirim. Então, agradeço muito o convite e nós vamos falar basicamente da psicoeducação para as mães atípicas, que é o cuidado, que é o acolhimento para essas mães, que têm muitas demandas, e a gente trabalha num processo de psicoeducar, de orientar. Na verdade, é o acolhimento, né, para essas mães que estão aí cada vez mais com níveis de estresse elevadíssimos, né? Nós temos um estudo que mostra que o nível de estresse de uma mãe atípica é comparado ao nível de estresse de um soldado combatente de guerra. É porque é uma batalha. É uma batalha constante, diária, e que, para elas, muitas vezes, são batalhas solo. Sim. Então, o trabalho que a gente faz, né, quando a gente fala de psicoeducar, tanto em relação à chegada ao diagnóstico, à orientação em como lidar em casos de crises, de birra, é também em acolher essas demandas e saber que ali existe uma mãe, né, que muitas vezes está sozinha. Ela está sem rede de apoio e ela precisa de um espaço que seja para ela. Sim, sim. Mas antes de começar já a entrar a fundo nesse assunto, que tem assunto pra caramba, o que fez você querer trabalhar nessa área, né, da psicoeducação, ajudando essas mães? Porque, no caso, você faz a psicoeducação voltada mais para as mães, né, voltada para as mulheres. Então, o que te fez, o que te inspirou, o que virou a tua chave para falar, eu vou focar nisso aqui? Então, na verdade, eu acho que foi o próprio movimento do atendimento. As mães foram me solicitando e eu fui me apaixonando pelo tema. Só foi mãe para cima de você. E na maioria, incrivelmente, né, na maioria dos casos, na outra clínica que eu trabalhava, as mães elas vinham muito referenciadas para esse processo de psicoeducação. Então, conforme foi passando o tempo, elas viam que realmente funcionava, que auxiliava na demanda tanto dela quanto do filho, e elas procuravam por essa ajuda, por esse auxílio, né? E às vezes a gente pode estar até indo rápido demais, mas, por exemplo, psicoeducação. O que é? Para a galera já assimilar ao tratamento que você faz, no acolhimento que você faz com as mães, com as mulheres, com essa vertente da psicoeducação. O que é psicoeducação? A psicoeducação na terapia cognitivo-comportamental é uma intervenção. Você trabalha educando o paciente em relação às suas questões, às suas demandas emocionais e mentais. Então, é você trabalhar, por exemplo, quando chega uma mãe, né, lá na clínica a gente tem as outras psicólogas que atendem as crianças, elas vêm com algumas questões, né? Ilze, a mãe não quer de jeito nenhum deixar que o filho entre sozinho para a clínica, para o atendimento. E porque ele chora, ele não consegue ficar. Então, a gente vai psicoeducar essa mãe e mostrar para ela que é necessário que ele crie autonomia. Porque, às vezes, até ele consegue. Quem não consegue é ela. Exatamente. Muitas questões estão relacionadas à maternidade. Porque, na verdade, a maternidade ela é uma construção. Não tem isso que a sociedade coloca, que toda mulher nasce para ser mãe. Isso é mentira. A maternidade ela é construída. Nem toda mulher nasce para ser mãe, nem toda mulher consegue ser mãe. E muito menos mãe atípica, que é muito mais difícil. Então, é pensar numa construção com vigas muito mais tortuosas. Porque elas precisam de auxílio para entender não só o primeiro momento, aquela vida que ela vai ser responsável, como também uma vida atípica, uma vida diferente. O desenvolvimento é diferente.
Algumas mães já no puerpério, né, que é a primeira fase, quando a criança chega, que ela vai reconhecer o choro, né, as noites sem dormir, a falta de empatia do próximo. Isso tudo é 10 vezes mais ampliado quando essa criança já apresenta sintomas de autismo. Porque é um choro que ela não compreende, é um sono que não tem uma regulação. Então, tudo é maior, tudo é mais ampliado. Então, ela está ali tentando se encontrar nesse papel que a sociedade coloca como normal, né, a maternidade, mas é uma maternidade atípica, diferente, muito mais aguçada. Fora a cobrança que está aí da sociedade de você ser uma boa mãe e tem um padrão, entre aspas, a ser seguido, que de criança atípica não vai ser seguido, irmão. Entende? É diferente. Então, tipo, a própria mãe, de repente, me corrija se eu estiver errado, entra em depressão justamente pelo comparativo com as outras. A amiga dela, que não tem um filho atípico, consegue fazer isso, mas eu não consigo de jeito nenhum. E parece que é uma coisa simples. Mas que, por ser atípico, não é. E até a mãe entender que não é culpa dela, né? Ela acaba se culpando em relação a isso. Aí vem a depressão, a ansiedade, enfim. É complicado porque eu, sendo pai, né, eu vejo a minha esposa sofrer isso de vez em quando. Sim. De se auto-cobrar demais, entende? Dos afazeres da casa, porque, cara, a mulher, ela trabalha o dobro, triplo do homem. Muito mais. Né? O homem é o provedor, a gente vai sair para a gente conseguir, né, o sustento, mas é a mulher que vai arrumar a casa, a mulher que vai cuidar dos filhos, levar para o colégio, ver merenda, ver almoço, ver janta, ver mercado, é a mulher que vê isso tudo, cara. Isso quando a mulher não fica sozinha, que em muitos casos, quando chega o diagnóstico, o pai mete o pé. O pai vai embora. Então, realmente uma maternidade solo, né? Existe a solitude e a maternidade solo. Ela se vê sozinha até para manter o próprio sustento. Sim. Então, realmente, né, são muitas dificuldades que a mãe atípica enfrenta. E isso tudo ela traz com essas questões. O pior de todos é o excesso de cobrança da sociedade e essa comparação, que gera essa angústia por não conseguir dar conta. Mas o que é o dar conta de tudo? Né? É isso que eu sempre converso com elas. O que você tem que dar conta de tudo? O que é esse tudo? A gente não tem necessidade de dar conta de tudo porque isso gera um excesso de autocobrança. E a comparação materna, ela fere a mulher, ela fere a mãe, porque ela acha que ela está fazendo menos do que poderia, menos do que deveria. E isso que gera esses altos índices de estresse, ansiedade, até mesmo suicídio entre mães atípicas. Sim, nós sim. já vimos, já acompanhamos alguns casos, né? E nós sabemos que isso acontece muito por isso, porque é sempre muito apontada, muito cobrada, e ela acaba cobrando dela mesma. Mas tem um período que é mais, assim, que a mulher está mais sensível a isso. Por exemplo, acredito que seja, me corrija se eu estiver errado, a questão quando ela não sabe que a criança é atípica. A busca pelo diagnóstico. Acredito que essa trajetória, né? Aqueles comportamentos que vão se ampliando e vão sendo apontados como falta de limite, como birra, como bobeira, como você não sabe criar, você não sabe educar, e ela não consegue compreender para aprender a lidar. A psicoeducação também auxilia nesse processo, né? Quando a pessoa consegue ter acesso. Sim, porque nem tem todas que querer, conseguem. Né? Exatamente. Tem que querer. E precisa buscar. Tem que, reconhecer que precisa de ajuda. Senão, não adianta. Vai falar num ouvido e sair pelo outro. Até porque muitas mulheres, muitas mães não se permitem serem cuidadas. Elas, quando descobrem... Elas querem cuidar. Isso aí. Quando elas estão na busca pelo diagnóstico ou quando já têm um diagnóstico em mãos, elas quase que hiperfocam. Toda a sua força, a sua energia, toda a sua saúde vai em prol da busca pela evolução do filho. Sim. Só que a gente precisa colocar para a mãe, né, psicoeducar essa mãe, que se ela não estiver bem, eu sempre uso aquele parâmetro do avião, quando você entra no avião, isso primeiro, aí, eu brinco muito com as minhas pacientes, falo, então vamos lá.
Se você entrar lá no avião, a primeira coisa que eles te falam quando coloca o cinto, agora, a máscara, em caso de turbulência, o que você faz? Você vai colocar primeiro no seu filho ou vai colocar em você? Se você colocar nele primeiro, você não vai ter tempo de olhar, de cuidar, não vai dar. Você tem que estar bem para cuidar dele. Você precisa estar minimamente bem. A gente sabe que uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Né? Como foi falado, são 50 minutos que o terapeuta faz de atendimento, muitas vezes 2 atendimentos, 1 hora, 2, mas o diário, todos os dias, todas as horas, estão com elas. E é importante não romantizar isso. Exatamente. Né? Tem muita gente que a gente vê na internet falando, romantizando isso, ou falando de tem que ser assim, falando de um mundo, um médico, por exemplo, um neuro ou um pediatra, falando que a mãe tem que fazer dessa forma porque é o certo. Cara, eu acho errado porque não é a realidade. A gente não vive naquele mundinho de bola de cristal, sabe? Que é redoma. Não. Cada um tem sua realidade. Por exemplo, a gente sabe, e eu já trouxe pessoas aqui, e é cientificamente comprovado, por exemplo, a tela. Né? A tela, ela é prejudicial, sim, à criança, mas tem pais e mães, que se não conseguir botar, não der o celular, ela não consegue fazer as coisas de casa, não consegue fazer uma janta, ou se ela estiver fazendo uma faculdade, por exemplo, ainda não consegue focar no estudo, então dá o celular para a criança. A gente sabe que é errado estar com o celular para a criança. Porém, cada realidade é uma realidade. E a pessoa se vê um médico falando, você não pode que não sei o que lá, a mãe vai absorver aquilo para, faço tudo errado. Caraca, eu sou uma péssima mãe. Sofrendo demais porque não consegue o 0 tela. Absorve isso tudo. E acha que tá aí tu vai ver no errado. Comentário, e nos comentários tem sempre uma desgramada que fala, meu filho tem 7 anos e nunca dei celular para ele. Dá vontade de dar uma... Meu irmão... Porque cada realidade é uma realidade. Então, assim, a gente tem que respeitar a singularidade do sujeito. Então, mas aí, sem querer, você acaba se comparando. Exatamente. Isso que gera eu lendo essa me comparei, entende? Eu lendo me comparei. Eu fiquei com raiva da mulher. A mulher falou, meu filho tem 6, 7 anos e nunca dei tela pra ela. Eu falei, tu mora onde? Tu mora no condomínio, né, miserável? Você tem alguém pra cuidar do teu filho, né? Eu fiquei pensando na minha cabeça, né? Brigando comigo mesmo. Vou falar pra ela. Brigando comigo mesmo. Doido pra escrever. Eu falei, não vou escrever não. Mas a gente saber que a mãe ou o pai, no caso a gente está falando das mulheres, a mãe precisa saber que ela está dando o melhor. Sim. Quando ela começar a colocar na cabeça que ela está dando o melhor que ela pode... Dentro das possibilidades que ela tem. Eu acho que, não digo o fardo, mas o peso... Começa a reduzir. Um pouco mais leve, né? A própria cobrança começa a reduzir. Eu tenho uma paciente que ela... Né, vou falar porque não sim. Falar o nome do paciente, mas elas gostam que falo dela. Eu estava subindo, eu falei, vou falar de você. Citou meu nome, né? Citou meu nome no podcast. Não. Mas eu gosto muito quando elas me trazem o feedback sobre a evolução da psicoeducação. Eu estava esses dias no supermercado e a minha filha começou a girar, a rodar, a fazer as estereotipias dela, e eu me vi não me preocupando como eu me preocupava antes. Em chamar ela, vem pra cá, fica aqui, fica quieta. Né? E isso pode parecer bobo, mas é uma questão de orgulho, porque ela compreendeu que ela não precisa dar satisfações o tempo todo. Ela não precisa explicar o que já está explicado. Né? É uma criança autista que tem as suas estereotipias, que tem o seu jeito diferente de ser, de estar na sociedade, e está tudo bem. E isso antes, para ela, para muitas mães, era até questão de esconder quase que a criança. Evitar o núcleo social, evitar sair para que os outros não olhassem, não criticassem, não perguntassem. Né? Hoje em dia, nós ainda temos mães assim. Mas nós também temos o outro lado das mães que estão compreendendo que se a gente não mostrar a realidade, a diferença, todos os dias, em todos os lugares, essa sociedade nunca vai ter a empatia e o respeito que são necessários para que as crianças sejam realmente respeitadas.
inseridas na aceitas, sociedade. inseridas. Então, isso da singularidade, de respeitar o jeito e a maneira do outro, nós temos crianças atípicas que conseguem, né? Não ter telas, não ficar sozinhas, mas temos crianças que a mãe não consegue, porque só tem ela por ela. Só Sim. tem ela por ela e pela criança. Então, em algum momento, não vai ser o tempo todo, ela vai precisar de um Exato. suporte, e o suporte vai ser do jeito que ela pode. Né? Nós temos famílias que é só a mãe, o filho e um outro filho. Aonde fica essa outra criança? Que não é atípica, mas também necessita de atenção. Acaba quase obrigando a outra criança a virar quase o adulto, né? Exatamente. A ser um co-cuidador. É. Porque você precisa me ajudar com seu irmão, você precisa entender que ele demanda mais. E isso também gera angústia nessas mães. Porque elas percebem que estão passando, né? Que estão deixando de cuidar da outra criança, muitas vezes não do mesmo jeito, porque ele Sim. demanda menos, porque ele necessita menos de atenção. Isso Ou até mesmo cobrar ele uma coisa que não é de responsabilidade dele, vamos dizer assim. não tem. Exatamente. Né? Tiro isso porque a gente passa por isso lá em casa também, porque minha esposa, ela tem um filho do primeiro casamento, ele tem 17 anos, o Davi, né? O padrasto dele, e acaba acontecendo isso, dele dar banho nas crianças, bota roupa, troca a fralda, pega no colégio, e ele ajuda muita gente. Nossa, tem dias que realmente, se não fosse ele, a gente estava lascado. Mas eu vejo esse peso. Porque ele também Sabe? é um adolescente que Exato. precisa de uma atenção, de um cuidado. Só Precisa que de ele uma não se dá atenção. tempo. Exato. Ele precisa estar com os amigos dele. Entendeu? E muitas das vezes, quando a gente precisa ir para algum lugar, ele deixa de ir no lugar que ele queria ir, jogar um futebol, de estar com os amigos para cuidar O irmão. os irmãos lá, enquanto a gente vai resolver algum problema, fazer alguma outra coisa. Isso é bom, que ajuda a gente, mas a gente vê o peso, sabe? E que é uma coisa que realmente a gente não queria passar isso para ele, porque não é culpa dele, tá, irmão? Quem se engraçou foi eu e a mãe dele, não foi? Não tem Ele nada não a ver com isso. escolheu. Ele não escolheu, foi escolhido. Exato. Mas é a realidade de muitas famílias. Né? O irmão mais velho, quando não é atípico, é aquele que auxilia na demanda do outro. E ele acaba não ficando de lado, mas ele fica, assim, com menos atenção, porque Sim. ele requer menos atenção naquele momento. A gente procura Ele se tentar justamente comunica. enxergar isso para Sim. não deixar de vez e, às vezes, até, entre aspas, não sacrificar, porque é uma palavra muito rude, né? Mas se desdobrar um pouco mais para que ele tenha o tempo dele, que agora ele está namorando, por exemplo. Ele vai namorar, vai jogar bola com os amigos. A gente dá um jeito aqui. Ele vai direto à missa durante a semana. Então, vai na missa, cara, tranquilo, a gente fica aqui com os meninos. Se eu não tiver, a Bárbara fica. Se a Bárbara não tiver compromisso também, eu fico, dou uma pausa aqui no trabalho e fico com as crianças. E a gente vai tentando mudar isso, mas isso acredito que, dependendo, eu dou sorte que o Davi tem uma cabeça muito boa. Sim. Né? E ele ajuda até assim de bom agrado. A gente vê que ele se oferece. Ele quer ajudar. Ele quer ajudar. Não que ele gosta muito de ajudar, mas que, entendeu? Porque é Mas ele adolescente. entende a importância exatamente. de- Mas adolescente, você sabe como é que é. Então, Adolescente. entende? Então, eu me considero, eu e a Bárbara, a gente considera o cara de sorte por ter o Davi da maneira que ele é. Mas a gente sabe que muitas mães que são mães solos e que têm os filhos mais velhos, às vezes dão uma carga muito grande para a criança, para o adolescente, que o próprio adolescente às vezes começa a ficar um pouco mais revoltado, Sim, né? O estado temperamento depressivo, dele, a ansiedade exatamente. amplia, né? O excesso de cobrança, mas por quê? Não tem, essa mãe não tem muita opção. É a falta da rede de apoio, que a gente chama. Porque quando chega o diagnóstico, muitas vezes, as amigas vão embora, a família se afasta. Então, é isso que eu ia perguntar para você, porque, por exemplo, tem muita gente que está chegando agora e não sabe nem o que é uma rede de apoio. Você pode explicar para a gente o que é uma rede de apoio? Então, a rede de apoio são as pessoas que fazem parte da sua vida e estão
ligadas, interligadas para lhe auxiliar no tratamento, na criação do seu filho. Então, muitas vezes a mãe tem como rede de apoio somente a clínica terapêutica, uma rede de apoio. Mas ela não tem uma amiga, uma tia, uma babá, uma avó que consiga dar esse suporte. Muitas vezes acontece da mãe ter uma mãe, né, ter uma criança, ter uma avó, mas ela não conseguir dar conta de ser a rede de apoio para aquela mãe, por conta das questões do filho. Então, a rede de apoio ela é muito importante. A própria psicóloga é uma rede de apoio. A clínica terapêutica é uma rede de apoio, mas ainda falta, né? Falta a rede interna, falta dentro. Porque a clínica e a psicóloga tem os horários de apoio. Os horários. Agora, quando ela precisa sair, né, voltar a estudar, eu tenho mães que retornaram para os estudos esse ano, depois que o filho já está, né, começou a falar, tem mais autonomia, já evoluiu bastante. Então, assim, ela voltou emocionadíssima. E isso emocionou toda a clínica, porque ela ficou anos esperando que pudesse retornar a olhar para ela mesma. Então, a rede de apoio serve como suporte, para que ela possa ter, né, além de levar para a escola, buscar, levar para terapia, levar para médico, quem pode apoiar? Será que é uma vizinha, uma prima, né, quem pode, uma babá? Isso é a rede de apoio. E muitas vezes essa mãe não tem essa rede. Ela está totalmente sozinha para dar conta de tudo, de todas as demandas desse filho. Porque é pesado. A minha esposa, por exemplo, ela estava fazendo faculdade e teve que trancar. Porque não tem como. Não tem como. 2 crianças, uma de 5, outra de 4. Como é que você consegue estudar? Tem semanas de provas, não tem. Aí eu preciso trabalhar. Ela precisa estudar. Quem fica com o moleque? E acaba que eles vão... E aí eu não consigo trabalhar e ela não consegue estudar, então... Aí, um lado, um abre mão. Alguém se lasca, filho. Normalmente é a mulher, infelizmente eu reconheço isso. Geralmente é a mãe. Ela acaba se abandonando, né? Por si mesmo, né? Muitas vezes até dentro do próprio casamento. Sim. Não consegue mais perceber o parceiro, não consegue mais perceber que não está tão presente, mas porque ela não consegue se ver além de olhar para o diagnóstico da criança e preocupar-se com essa evolução. Virou automático, né? Virou automático. Piloto automático, então, e vai embora. Até ela conseguir se reconhecer novamente, né? Olhar para você, ter o autocuidado, retornar para aquela autoestima, é um processo muito longo. Muito longo. E isso contribui para a evolução da criança? Muito. Porque pode não parecer, mas muitas mães acham, mas ele não está percebendo, percebem tudo. Eles entendem tudo, eles compreendem tudo. E eles estão o tempo todo ali junto dessas mães, né, esperando que ela evolua também, que ela vá, porque a partir do momento que ela vai, né, que ela não se liberta, mas ela se libera, que ela vê que ela pode sim, né, ter uma criança, mas se ela tiver uma rede de apoio, ela consegue ir ao cinema, ela pode ir ao cabeleireiro, ela pode voltar para a faculdade ou para os estudos, ou até mesmo um trabalho que ela consiga conciliar, o que é muito difícil para algumas mães, devido à rotina, né, muito pesada, as terapias, escola, médico. Mas ela tem que começar a perceber que ela pode. E, a partir daí, a criança também vai evoluindo. Ela vai percebendo que vão caminhando. É um processo longo, diário e difícil. Porque vira um efeito dominó, né? Exatamente. Acaba virando efeito dominó, porque ela aí já não consegue dar mais atenção para o marido, aí o marido já não vai querer mais dar atenção para ela também, e aí fica todo focado nas crianças e todos se abandonam. E aí, como é que faz? Aquela coisa do oxigênio, né? Você tem que colocar a máscara primeiro, respirar, se salvar, para que depois você salve o outro. Não, mas a gente faz o contrário. Exatamente. A gente morre com a mão assim. E buscando o tempo todo, olhando sempre para a criança. Muitas vezes acontece também, William, das mães, né, e das pessoas no geral, elas olharem muito para o transtorno, não olharem para a criança. Acaba esquecendo que ali existe uma criança que tem, sim, o transtorno do espectro, tem o autismo, mas é uma criança que não é só isso. É uma criança que também faz birra, uma criança que também adoece de maneira fisiológica, uma criança que tudo vira o autismo. E a gente esquece que há uma criança ali, que ela vai evoluir, né? Conforme ela tiver as terapias, conforme ela tiver a atenção, o cuidado, mas algumas mães esquecem porque elas focam mesmo muito no transtorno. O que é comum, é preocupante, mas é comum.
acaba usando o transtorno como muleta. Porque, tipo, me corrija se eu estiver errado, mas quando o filho está fazendo pirraça, é o autismo. Quando o filho está fazendo alguma atitude que é uma, entre aspas, uma falta de educação, fala que, não, ele é autista. E o maior desafio, acho que os pais, até estava falando com um rapaz aqui antes, né, no nosso outro podcast, que o maior desafio para as famílias de crianças atípicas é distinguir diferenciar crise de birra. Exatamente. Até que ponto é crise, até que ponto Exato, é birra. porque eu tiro pelo meu garoto que hoje eu consigo identificar quando ele está fazendo birra, quando ele está entrando em crise. Né? Porém, tomar o cuidado pelo menos com o Luan, dessa birra não se desenvolver uma crise. Exatamente. Uma evolução para a crise. E essa parte é mais difícil. Porque você precisa educar. Você precisa dizer não. Para aquela criança poder criar limites. Ela precisa entender que ela é uma criança, Exatamente. assim como as outras, que ela tem que ter limite e respeito e que ela precisa, a partir dali, dos pais, dos responsáveis, que são o norte. E como é que você consegue educar se tem uma possibilidade grande daquela birra virar um desequilíbrio total dele lá, né? E gerar uma crise e que normalmente dura 15, 20, 30, 40 minutos, dependendo da criança. Né? O Luan, por exemplo, eu tenho que, às vezes, quando eu evoluir para a crise, eu tenho que largar praticamente tudo que eu estou fazendo, sento com ele no sofá e tento ficar lá, abraçado com ele, e até ele se acalmar. E, às vezes, ele se batendo, se debatendo, se jogando no chão, e para ele não se machucar, eu tenho que agarrar com mais força, e, enfim, né? Fica lá até ele se... Né? A minha esposa faz a mesma coisa também, até se regular. E esse é o desafio de identificar isso, que é o problema. Porque se você não dá limite... Você valida um comportamento negativo. Entende? E acaba você se tornando numa crise. Aí eu falo que, tipo, como se fosse uma muleta, porque qualquer coisa que a criança faça é culpa do transtorno. E não é. Nem tudo é. Entendeu? Nem tudo é do transtorno. Então é mais fácil a gente falar que é do transtorno do que você chegar e realmente perceber e educar da maneira que tem que ser educado. Sabe? Então por isso que eu falo que às vezes usa como uma muleta para justificar a não educação. Até né? o dizer não. Sim. A gente precisa, pode sim, com jeito. A gente constrói um caráter dizendo não. Isso aí, a gente precisa sim e pode dizer não, mas tudo tem que saber como. Sim. Né? Se eu disser para você, você não vai fazer, mas eu tenho que dizer o não por quê. Com jeito. Para que isso não se torne Eu confesso que eu erro nisso. Falo não é não. Entender o porquê. Por que eu estou dizendo não? Porque isso não vai bem. Porque isso não é por aí. Não. E oferecer outras escolhas. Né? Porque senão a gente acaba validando um comportamento negativo. Porque, como a gente falou, independente do autismo, tem uma criança que está ali em desenvolvimento. E ela percebe. Né? Qual é o primeiro movimento que a criança faz? Qual é a primeira fase de comunicação da criança quando chega ao mundo? É o choro. O grito, né? É o grito, é o choro. E ela chora, aí vem um, oferece comida. Ela chora, vem um, me pega no colo. Opa, ela tô chora. conseguindo as coisas por aqui, meu irmão. Ela chora e vem mais um, me oferece um conforto. Vamos barganhar isso me aqui. dá um banho, porque eu tô sujo. Então, eu sempre falo para as mães, o choro é o que faz a comunicação com o outro. É o primeiro movimento que eles compreendem que é ali que eu vou ganhar. É ali que eu vou ter o que eu preciso. Então, quando cresce também, quando eu quero alguma coisa, eu vou gritar. Eu vou chorar. Ainda mais se eu não souber me comunicar, é a minha comunicação. E se a mãe for lá, não toma esse brinquedo. Não toma, vamos embora pra cá, toma esse telefone. Eu vou estar validando e isso só vai se repetir. Eu vou estar reafirmando. É muito complicado, cara. Porque, na boa, porque às vezes você está tão estressado com as coisas do dia a dia, da correria, cliente às vezes enchendo o saco, as coisas do dia a dia, né?
E aí vem a criança e começa a chorar. Aí você vai, consegue contornar. Aí chora de novo. Aí chora de novo. Ah, cara, toma. Vai lá, vai lá. E vai fazer o que você está fazendo. Só que, tipo, e eu já percebi isso, vai ficando mais difícil cada dia que passa. Porque cada vez mais ele percebe que está ganhando. Exatamente, porque eu estou validando aquele choro que ele está fazendo, aquela birra que ele está fazendo. Então, ele vai permanecer fazendo a birra até eu dar aquele troço. Ele viu que funcionou a primeira vez. Então, o negócio de 5 minutos passa para 10, de 10 passa para 15, de 15 passa para 30. E assim no final ele ganha, porque eu não aguento. Assim, toma, vai embora. Toma, e assim, vaza. Tudo, né? Qualquer coisa que a criança queira, eu não quero mais. Vamos lá, eu tá com 50 minutos de terapia, chega nos 20 minutos, eu não quero mais. Ele quer ir embora. E a criança começa a gritar, porque sabe que a mãe tá lá fora. E se minha mãe vai me salvar. Vai me tirar daqui, vai me ouvir. Então, se ela entra, pega, não, vamos embora, chega. Na outra semana ou na outra sessão, o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Sim. Porque a minha mãe vai me tirar daqui. Se eu chorar e me deixar onde eu estou, ou me der o que eu quero para comer, o que não é saudável, eu vou chorar de novo e vou conseguir. Então, é essa validação, né? Essa reafirmação que é difícil. E ninguém pode julgar por você entregar o telefone, porque cada realidade, como a gente sabe, é única. Cada mãe, cada pai sabe o que vive dentro da sua casa, sabe o que enfrenta e sabe quais são as redes que ele pode contar. Tá? Não que o telefone seja uma rede de apoio, mas muitas vezes, como você falou, o pai e a mãe têm aquilo ali como suporte para ter meia hora para fazer um almoço. É o certo? Não, a gente sabe que prejudica, a gente sabe que limita, a gente sabe que, né, deixa de evoluir por conta disso, mas a gente sabe também que cada realidade é uma realidade. Cada mãe é uma mãe, cada pai é um pai. E muitas vezes cada mãe é uma mãe sozinha, que está ali sem muitas opções. Sim. E que eu não posso cobrar tanto, né? Não pode, não deve, mas acaba se cobrando, né? É que é natural, né? A gente buscar o perfeccionismo, vamos colocar dessa forma, de ser uma ótima mãe, e vem a sociedade, te joga lá no chão falando que você é uma péssima mãe. Dá conta de tudo. É assim, a gente fala que a sociedade impõe que nasce uma mulher, nasce uma mãe, mas quando nasce uma mãe, nasce a culpa. Toda mãe já enfrentou o sentimento de culpa materna. Culpa por ter se abandonado, ou acha que teve culpa no diagnóstico, que não fez o pré-natal direito, aí acha que tem culpa pelo filho não estar evoluindo do jeito que deveria, culpa por estar sozinha, culpa por doar muito o seu tempo, mas ao mesmo tempo acha que poderia doar muito mais. Então, a culpa materna, na realidade da mãe atípica, ela é muito mais ampliada, porque elas se culpam o tempo todo. Acham sempre que estão fazendo menos do que pode. E não é. Na verdade, elas fazem muito mais. Mas não percebem que estão fazendo sempre muito mais por tanta cobrança externa, por tanta cobrança social, né? Por tantos apontamentos. Mas é uma realidade que muitas mães vivem. Quase todas. E lá na clínica onde você atende e administra também, né? Já teve algum caso quase extremo de mãe chegar desesperada, de completamente sem norte, né? Querendo até pensar em, igual você falou, em suicídio, porque a gente sabe que, na verdade, a gente sabe não. A gente sabe agora que isso é mais comum do que a gente imaginava ser. Sim. Né? Porque hoje em dia tem rede social, etc e tal, então a gente vê muito isso. Acompanhando alguns casos. É mesmo? Em outras cidades. Né? Sim. Já aconteceram, mas na clínica eu já tive mães que chegaram ao desespero, ao ápice mesmo. Logo no iníciozinho do tratamento da criança, de falar. Se não melhorar agora, isso, eu não aguento mais. Mas eu já tive vontade de largar tudo, de abandonar tudo, porque eu não aguentava mais tanta gritaria, não aguentava mais tanto estresse. Não aguentava mais tanta falta de caminho, de evolução. Eu não sei o que fazer, não sabia o que fazer. Né? E isso afeta. Né? Muitas vezes não é nem culpa dela, é por falta de informação. Se ela soubesse o que fazer, ela teria feito. Exatamente. E muitas vezes, mesmo fazendo, demora.
Sim. Não tem uma porção mágica que você vai começar hoje e a criança vai evoluir A amanhã. evolução de cada um, né? Cada um é um passinho de cada vez. Né? Quando a gente fala dos soldados de guerra, eles estão sempre em alerta. E as mães estão sempre em alerta. Estão em alerta para entender, muitas vezes, a comunicação, que não surge do mesmo jeito que os outros. Estão em alerta para compreender o diagnóstico, o porquê. Né? Muitas mães se perguntam ainda por quê, de onde veio, mas na minha família não tinha ninguém. Mesmo lá atrás, por que aconteceu? Né? A gente até assemelha um pouquinho às fases do luto, que é um luto. Né? A negação, né? Que começa, não vai ser assim, vai melhorar, vai mudar, vai evoluir, vai mudar, mas é uma condição de vida. Ele é assim. Ele é assim. Aí vem a parte da aceitação, que eu falo que é o acolhimento diagnóstico. Né? Quando você aceita, não é que a mãe não aceite o filho com autismo. Ela não aceita aquela condição. E ela luta para mudar. Porque toda mãe ama e vai amar incondicionalmente. Não compreende. Exatamente. Né? Até compreender o que é um processo. A gente pensa que tem cura. Mas não tem cura se não é doença. Então, entende? A diferença... Até entender que a diferença de uma pessoa com deficiência, a pessoa com, por exemplo, o autismo, entender que ela nasceu desse jeito, ela é assim. É a condição não está faltando nada. Ela é desse jeito. Entende? Quando você começa a entender isso, aí você começa a falar, beleza, então vamos ver que a gente pode melhorar da qualidade de vida. Isso aí. E aí a gente vai atacar nisso. Mas enquanto isso, a gente vai buscar por uma cura que não existe. E é nesse momento que vem essas fases, que essas fases se apresentam. É um verdadeiro luto. Depois ela passa para a raiva. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Isso é tão difícil. Até chegar a depressão, a barganha e até a autoaceitação. Então, são fases que toda a família atípica, vamos dizer assim, né? Tem pais também, eu digo muito de mães, mas eu já atendi, né? Às vezes atendo os pais também. Tem pais muito presentes, né? Que também passam por isso. E muitas vezes também é muito difícil. Né? Um homem, porque cria-se uma expectativa. Quando você tá lá, você vai ter um filho, então você tem a maioria das suas expectativas frustradas. E para trabalhar com essa frustração também é um processo diário. Sim, até entender eu tive que fazer expectativas... terapia. Eu tive que fazer um pouco de terapia, porque realmente não... Não é que eu não aceitava, mas ficou pesado, sabe? E aquela coisa de comparar também, né? De você ver uma criança da mesma idade, correndo, falando, comendo sozinha, conversando com o pai já, entende? E eu não consegui conversar ainda com meu filho do jeito que normalmente as pessoas conversam, porque ele já está com 5 anos de idade, e falar, papai, água, papai, rua. Ele não fala muito, mas se comunica muito bem. Sim. Mas não ter essa fluidez e aceitar isso e tentar, onde foi que eu errei, sabe? E tô levando ele na fono, mas tu começa a não enxergar a evolução. Você tem a evolução, existe a evolução, então, que eu te falei, ele não fala, mas ele se comunica muito bem. Mas entende? ainda, pelo que você olha para o lado e vê, para você é pouco. Exato. Para uma mãe que olha para o lado e vê numa turma, né? Tá lá na escola, o amiguinho tá apresentando, tá dançando e meu filho ainda não faz. Então é pouco. A gente precisa enxergar a evolução bobeira, mínima. Mas não é bobeira, cara. Não. Se machuca um pouquinho. Muito. Assim, e acompanhando essas mães, eu compreendo muito porque elas sempre falam. Parece ser sempre muito pouco, parece estar sempre faltando alguma coisa. Aí eu sempre falo para elas, vocês têm que pensar no ainda que. Ainda que hoje ele não fale, ele se comunica. Ainda que hoje ele não te abrace, mas ele te olha. Ainda que hoje ele não fale com o colega, mas ele está chegando mais perto. Ele está deixando ser tocado. Então, ainda existem muitas coisas que ele vai evoluir. Né? Existe muito tempo para essa evolução. Né? Mas é muito difícil um pai para uma mãe ter essa expectativa frustrada e lidar com essa expectativa todos os dias. Principalmente porque nós vivemos numa sociedade comparativa.
Uhum. Você acaba comparando, não tem jeito. Só que a gente tem É que meio que pensar automático. e mesmo Só que a gente tem que se educar em enxergar as coisas boas, o que está acontecendo. Se você focar no que você julga ser, falta. entende? Você precisa focar naquilo que você já adquiriu, para que você possa evoluir cada vez mais. Porque se eu focar, vamos lá, no problema, ele cresce. Se eu focar na falta, ela amplia. Eu preciso focar naquilo que eu tenho e no que eu posso alcançar, nas possibilidades. É fácil? Nunca será. Nunca será. Não, né? A gente não trabalha com meias palavras. Então, assim, não é fácil, mas é possível. Então, a gente precisa trabalhar com as possibilidades. Se hoje ele não segura o lápis, eu vou ficar muito feliz que pelo menos ele coloque a mão. Sim. Que ele perceba, que ele sinta, né? Que ele aperte. Então, eu tenho que olhar mesmo para os mínimos detalhes, porque isso é evolução. E isso também vai acalmando o coração dessas mães, porque elas vão percebendo que tem, sim, possibilidade de mudança. Né? Sim. Não tem cura, mas tem mudança. Na parte do TEA, que é o nosso tema, né? A gente consegue botar uma criança de nível 3 para nível 2, de nível 2 para nível 1. Existe essa evolução. Fazendo as terapias certinho, né? Tendo esse acompanhamento, quanto mais precoce, melhor. Mas essa caminhada, essa jornada é custosa, né? Muito. É custosa demais para os pais. Para a mãe, principalmente, que... Por exemplo, hoje eu estou aqui gravando podcast. Eu deixei minha esposa com o Davi, o filho mais velho, com as 2 crianças, na clínica terapêutica lá, em Piabetá. E vim para Teresópolis, para arrumar as coisas aqui. Eles voltaram de Uber. Às vezes o Uber cancela, ela pega lotada, vai de ônibus. Ela dá o jeito dela, né? Agora, imagina isso elevado não sei quanto para uma mãe que não tem um filho mais velho para ajudar, um marido presente e nada. É muito pesado. Já é pesado com toda a rede de apoio. E sem rede é muito maior. É pesado pra caramba. Vou te dizer que tem algumas mães que têm o marido dentro de casa, mas que não tem esse auxílio, não tem esse suporte. Uhum. Então, continua sendo Nada. uma maternidade solo. Porque tem pais presentes, como eu falei, mas tem uns que estão ali e não estão, só estão por estar. E elas se veem para fazer todo esse processo sozinha. Porque a criança precisa de escola, a criança precisa de terapia, a criança precisa de médico, a criança precisa de um momento de lazer. Porque a gente não pode pensar só nessa criança com a terapia. E essa criança não vai ao parquinho? Uhum. Essa criança não vai a uma festa de aniversário? Se a gente quer a integração na sociedade, que ela perceba o outro, ela precisa. E muitas vezes a mãe está ali sozinha para todo esse processo. Mesmo estando casada. A gente, por exemplo, lá em casa, estamos tentando levá-los à missa de vez em quando, porque a gente sabe que eles precisam ir para se acostumar, né? Só que esquece você prestar atenção na missa. Meu irmão, uma coisa de cada vez. Domingo agora, por exemplo, fomos na missa com ele. Se eu soltasse o mais velho, ele ia pro meio do padre da homilia do padre, entendeu? E se jogar no chão lá e mexer na árvore de Natal que estava lá perto do altar, ia dar ruim. Então, mas a gente sabe que a importância disso, né? Dessa socialização. Só que às vezes a gente está tão cansado, tão estressado, que às vezes é mais fácil ficar em casa. Aí a gente acaba quebrando a rotina, deixando de fazer pelo cansaço, né, que é comum, é normal, mas aquela criança também não vai entender como ela vai se portar diante dessa sociedade, porque ela não está sendo inserida. Então, mas por que naquele isso? momento, porque a sociedade aponta. Porque a sociedade olha a criança que vai para o altar e mexe, a criança que grita no meio da missa, não entende. Só que se a gente quer, minimamente, que entendam, como você falou, do diagnóstico, entendam, compreendam, a gente tem que inserir sim. Né? Mesmo sendo difícil, a gente precisa deixar que eles estejam em todos os lugares. Porque é um direito, é um dever, é uma criança. Faz parte da sociedade, precisa fazer parte cada vez mais para ela se perceber.
ela perceber, porque criança aprende por imitação, né? Então, se ela começar a perceber e ver que o outro está sentando, opa, sentou na hora que falou isso, ela levantou, abaixou, agora é hora de ficar aqui. Aos poucos, essa criança vai perceber o convívio social, né? Não é de uma hora para outra, vão ter várias missas que vocês vão ter que sair mais cedo, que se esconder, mas é uma necessidade. O que A gente, não para é a assistir a missa, a repetição. gente reveza. Eu vou na de noite, ela vai na de manhã, e aí a gente... Só que a gente sentiu essa necessidade de... Tá, então você vai sábado de noite, o domingo de manhã, então, de repente, à noite no domingo, já assistimos a missa? Vamos levar eles. Né? E a gente já está querendo começar a fazer isso como uma rotina, porque no domingo agora, por exemplo, como você falou, eles imitam muito, né? Sim. Eu cheguei, achei tão bonito que quase chorei. Quando eu cheguei lá na igreja, eu fiz a genuflexão, ajoelhei, fiz o sinal da cruz, aí ele olhou, eu levantando, e ele ajoelhou, os dois joelhos, e pá, amém. Quando falou amém, eu quase chorei. Já está começando a perceber. Eles percebem, eles entendem e eles imitam. Então, eles precisam de rotina e de constância. Né? Na verdade, é a constância que faz a gente aprender e a gente normalizar. A gente precisa ter muita, né, pai e mãe, muita paciência, não só com a criança. Muitas vezes, como a gente falou, não se trata da criança, Sim. se trata do outro. E da gente mesmo. Porque estressa, porque cansa, porque dói, né? Mas é uma necessidade. Porque senão eles não vão aprender e não vão conseguir estar se a gente não vincular. Se a gente não der o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. São vários passos. E são passos difíceis. E quem está casado nessa situação com filhos, né? Com TEA, enfim... realmente precisa pelo menos de um dia no mínimo, de vocês dois saírem sozinhos para tipo, voltar à essência, sabe? Sem gritaria. E eu digo isso porque eu estou começando a fazer isso, porque a gente chegou num ponto da gente quase se separar, de tanto estresse que a gente tinha. A gente olhava um para a cara do outro, já queria quase matar um outro. A gente já estava culpando um ao outro, entende? Ela não queria mais se arrumar, eu também estava desleixado pra caramba, e a gente não tinha uma rede de apoio também muito, né? Porque a minha mãe, por exemplo, mora em Guapimirim, eu estou morando em Mauá, então, tipo, trajeto, e me botaram uma porcaria de um pedágio no meio, Tem isso. né? Que pedágio de Gramado, e acabaram com o meu trajeto de ir e vir sem tanto custo. Então, só que agora a gente está fazendo isso. Precisa virar uma rotina. As mães falam que eu cobro, né? Eu cobro isso mesmo delas. Aqui eu cobro isso. Muitas vezes ela fala, mas você é fácil. Eu falei, não, vocês têm que ter o Vale Night de vocês. Vocês precisam se olhar, nem que seja para sentar na pracinha e tomar um sorvete como antigamente, mas vocês precisam ter um momento de Ela casal. me cobrava muito isso, Porque a Bárbara me cobrava muito isso. Como que vocês vão estar bem para cuidar das crianças se vocês não estiverem mais bem entre si? Então, assim, a partir do momento que consegue dormir na casa da avó, na casa da tia, alguém para ficar algumas horinhas, deixa... sem essa culpa, mas eu vou pro shopping sozinha. Não, você não vai sozinha. Ele já teve o momento da terapia, o momento do parquinho, o momento do lazer. Agora é o momento de vocês. Porque senão o casamento não consegue sobreviver. Porque vai tudo focado pro cuidado das crianças. Aí o estresse amplia, a ansiedade aumenta porque não está vendo o resultado que esperava. E um acaba culpando o outro porque você está fazendo menos ou porque você não está me ajudando, você não está me vem problemas entendendo. financeiros, vem problemas, né, que todo casal tem, então Tudo. vira aquela bola de neve. Então é uma necessidade que tenha um momento só deles, só do casal. Porque existe ali um casal que precisa cuidar do outro, cuidar das crianças, da criança. Mas para isso é preciso cuidar de si. Sim, chegou no ápice lá, porque tipo, o Luan tem 5 anos, então foi praticamente 5 anos dentro de casa. Não saía para nada. Para nada. Era raro a saída, entende?
Até para a esquina era complicado. Então a gente vivia naquele mundo estressante dele. A criança acaba também ficando ansiosa, porque ela quer sair, ela quer queimar a energia dela. Sim. Só que aí você tem seus afazeres, você tem que fazer, tu prende ela ali. Então vira aquela bola de neve que você... E tudo desorganiza. E principalmente desorganiza emocionalmente. Sim. Porque gera uma instabilidade. E acaba que ninguém vai se enxergando. Então é uma necessidade, né, o olhar para si. Até o cuidado mesmo, como você falou, da saúde mental. Sim. Porque corpo e mente precisa estar bem. Inclusive para as mães que são solteiras, no caso, mãe solo, realmente ter esse vale-night também para elas, para botar as coisas no lugar, né? Com certeza. Vai comer alguma coisa na praça, vai no cinema rapidinho, bebe uma cervejinha. É a própria rede. Eu digo para elas, vai fazer o cabelo. Né? Tira um dia para você minimamente fazer a unha ou vai acabar daqui a uma hora para lavar a louça? Vai, mas vai lá, vai. Mas é necessário assim, sair sozinha. Então, às vezes até o sair sozinha faz bem. Pergunto quanto tempo tem que você não sai sozinha para fazer nada. O fazer nada também é terapêutico. A gente precisa se reencontrar. Uma higiene mental, né? Exatamente. Mas é muita cobrança a ponto de achar que está deixando de cuidar do filho para cuidar de si. Até compreender que é exatamente ao contrário, quando ela está cuidando dela, que ela vai cuidar melhor dele, né, da criança, é um processo longo, mas que muitas mães conseguem compreender. Né, um pouquinho. Eu tenho mães que, depois de um tempo, né, de terapia, elas vieram contar que fazia uns 2 anos que não conseguia ir à praça sozinha. Olha. E ao shopping. Tenho mães que agora são terapeutas. Que eu já atendi um tempo atrás. Eu fiz psicomotricidade, que você falou que eu tinha que ir, que eu tinha que continuar. E assim, a gente fica muito feliz. Claro que cada caso é um caso. Sim. Mas a gente precisa entender. Até o retorno para o mercado de trabalho é difícil. Sim. Porque elas não conseguem mais ser reinseridas, né? Por conta da carga horária, por conta das terapias, por conta da rotina pesada e até mesmo por achar que não vai dar conta. Mesmo algumas que tem rede de apoio, conseguem minimamente ajuda, mas elas não conseguem, no primeiro momento, se perceber. É a autossabotagem o tempo todo. Porque acha que não vai dar conta, que vai estar deixando de fazer por ele para fazer para ela mesma. Então, é um processo que precisa de psicoeducação, de terapia, né, que é a psicoeducação, para que elas se compreendam, elas se vejam novamente. Tenham esse processo de autoestima e autoconhecimento diário. Porque não vão estar 100%, e para elas ninguém vai estar o tempo todo. Nós somos seres humanos, então nós estamos o tempo todo com as emoções, isso, né? Com as emoções em transição. A gente não vai estar sempre bem, mas a gente também não pode estar sempre mal. A gente precisa de um equilíbrio, média, aí, de né? um equilíbrio, né? A gente vai lá pro Divertidamente e vai ver que nós temos todas as emoções. Todas. Eu sou o vermelhinho, Nós temos a raiva, nós temos a tristeza, a ansiedade, só que nenhuma delas pode estar sozinha no comando. Tem que ter um equilíbrio. Todas elas precisam participar. Todas elas. Então, a gente precisa conversar. Todas elas precisam fazer parte da nossa vida de maneira equilibrada. Mas esse equilíbrio, para que haja esse equilíbrio, é necessário que a gente tenha ajuda, que a gente esteja aberto para receber ajuda também. Que muitas vezes a gente não percebe e a gente não quer, porque a gente fica na zona de conforto, a gente se sabota, se auto-sabota o tempo todo, porque a gente acha que está tudo bem, está daquele jeito está tudo bem, mas não é bem assim. Então... É o próprio, é o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer para poder até mesmo entregar mais amor, mais empatia, porque você, se conhecendo, você consegue conhecer também melhor o outro. E saber seus limites, né? Sim. Quando a gente tem um autoconhecimento, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso aguentar aquela crise, até onde eu posso aguentar, né, a mudança de comportamento, até onde eu preciso pedir ajuda, para quem eu preciso pedir ajuda. E saber que eu posso sim pedir ajuda, que não vai ser errado, eu não vou ser menos mãe, ou menos mulher, ou menos pai, se eu pedir ajuda, se eu realmente disser que eu não estou dando conta, eu não consigo mais. Tem gente que se cobra até de pedir ajuda, acha que está sendo menos por isso, e não é. O que está incomodando. Está incomodando, que está
tirando a pessoa do sossego. Não. Eu preciso compreender que eu necessito. O ser humano não vive sozinho. Não nasceu para isso e não dá conta. Então, é necessário se permitir, primeiro, pedir ajuda. Sim. E essa é a parte mais difícil. Assumir que eu não consigo. Sim, Assumir as fraquezas. Assumir que eu não consigo, assumir as fraquezas, assumir que precisa de ajuda, né? Que sozinho não rola. Você realmente precisa de um suporte para poder chegar a um certo nível, né? Se realmente sozinho é complicado de chegar. Aí entra a questão da família ou da religião, enfim, do que as pessoas quiserem e se apoiam, né, para conseguir se restabilizar até mesmo com a mente, né? Te dar um propósito. Sim. Né? Porque às vezes é tanta coisa acontecendo que você tem que fazer que às vezes até o propósito você se perde. Estou fazendo isso por quê? Saber o porquê e para quê. Entende? É tanta coisa, é um acúmulo de coisas que você tem que fazer. Tá, mas por quê? Quando você tem um porquê, você consegue direcionar. Para onde eu quero ir. E aonde eu quero chegar. Exato. Quais são os meus objetivos para a vida mesmo. Né? O que eu quero fazer com essa questão que eu tenho para resolver. Com essa demanda que eu recebi. Né? Como que eu vou lidar? É porque acho que a gente acaba confundindo como pais, que você acabou de falar, para a vida. Né? E a gente foca no filho. Então, acho que, de repente, me corrija se eu estiver errado, talvez um dos erros possa ser esse. Que a gente bota o filho como o centro, só que a vida, ele faz parte da vida, então ele faz parte de um todo. Então, ele precisa, sim, ser cuidado, fazer o que tem que ser feito, mas eu não posso esquecer o restante. Porque senão o centro afunda. Porque não pode estar só ali, não pode estar centrado só na criança, só na pessoa. Tem que entender que ele faz parte de todo o processo familiar, ele faz parte dessa construção. Né? Como eu falei, na maternidade, a família também é uma construção. E para que eu possa ensinar, mostrar para essa criança que ele faz parte dessa construção, ele não pode ser a parte principal. Muitas vezes o que acontece é isso. E as outras partes ficam esquecidas, ficam enfraquecidas. E isso faz com que a parte emocional decaia. Aí os seus sabotadores vêm e te arrebenta. Exatamente. Eu tenho lido alguns livros para ajudar a saber. Vem as crenças que te limitam. Então... Sabotadores, não escuta mais o sábio, enfim. Né? A gente precisa... Né, mas é aquilo que a gente sempre fala. Não existe porção mágica. Nenhuma mãe, nenhum pai atípico vai pegar um diagnóstico, vai passar por todo esse processo e vai entender que precisa se cuidar, que pode sim continuar a vida, né? Pode tentar outras propostas para trabalho, outra proposta para estudo, porque não é fácil. É uma realidade atípica, uma realidade diferente e muito mais difícil. É uma construção que vai precisar de muito mais tempo, mas é uma necessidade que haja esse cuidado para quem cuida, né? A gente fala muito do cuidado para o cuidador, porque a gente está sempre falando do cuidado para a criança, a terapia para a criança, a evolução da criança. E o cuidador, aquele que está lá, Sim. Ele precisa ser cuidado também, ele precisa ser olhado minimamente. Então, até a própria escuta. Muitas vezes ele não precisa nem falar. Só quero sentar aqui e quero ficar quieta. Pode sentar e ficar quieta, só quero falar. Pode só falar. Igual a gente tá falando no começo, né? Às vezes não precisa falar, nem dialogar, dar uma solução, não. Deixa ela falar. Ouvida. É só ser ouvida. É o que muitas mães precisam, é só falar o que está sentindo, né? Colocar para fora. E a partir daí todo o processo começa, porque a gente vai orientando, né? Vai criando junto com elas, porque não é de uma hora para outra, um caminho. Vai mostrando possibilidades. E aquela mãe dentro da realidade de cada uma. Não adianta querer comparar, porque aí você adoece cada vez mais. Vai sair com o seu marido, mas a mãe não tem uma família perto. Não, você tem que... Não, a gente tem depressão porque, não tem rede de apoio. Vou deixar onde? Não tem não estou conseguindo fazer. Usa o horário da escola, vai tomar um café com a amiga. Aí sim.
né? Os momentos que você pode, faz com as condições que você tem, né? É aquilo, não existem condições perfeitas, existe a condição de cada um. Então, cada uma delas vai se adaptando e vai se adequando, mas sempre se permitindo, um passinho de cada vez. Caraca, que papo bom, hein? Rapaz, não pensava isso tudo, não. A gente vai criando possibilidades. Que bom, foi bom. Né? E para essas mães que hoje meio que estão perdidas, que meio que no desespero, que estão tentando dar o seu melhor, mas que para elas é insuficiente, nunca está bom, elas sempre se cobrando tanto, qual mensagem você daria para elas, diretamente para elas? A primeira é que pare de se cobrar tanto, porque não existe maternidade, mulher, não existe perfeição na maternidade, principalmente na maternidade atípica. Você está fazendo o que você quer, nas condições que você tem, do jeito que você pode, saiba que você está fazendo o seu melhor e está tudo bem. É diariamente se convencer de que você não precisa se comparar às outras, que você não precisa se cobrar tanto e se culpar tanto por aquilo que você não tem culpa. É simplesmente buscar fazer o seu melhor pelo seu filho, mas principalmente olhar para si e perceber que é um trajeto constante, diário, árduo, mas que a gente vê, sim, uma evolução se a gente se permitir relaxar, minimamente respirar, para que a caminhada não fique tão pesada. Acho que, principalmente, não se compare. Não compare seu filho, né? Acho que pior que comparar o filho é comparar a mãe. Porque cada mãe é única e é especial do seu jeito. Acho que é isso, né? Caramba. E... Bom, vou te dar os créditos finais. Se você quiser falar sua rede social, pode falar. Se você quiser dar algum outro recado também, falar mais alguma coisa que faltou, pode dar agora. Agora é o momento que a gente já está se despedindo, que senão o doutor ali vai me bater. Vai embora. Eu também tenho que ir embora. Entendeu? Fica à vontade agora. Bom, assim, eu acredito muito que esse papo sobre a maternidade foi muito importante, né? Eu agradeço, pois muitas vezes, como eu falei lá no início, a gente olha muito para o cuidador da criança, mas não olha o que ele precisa de cuidado também. Então, que essas mães possam estar se olhando cada vez mais, que elas possam estar se cobrando cada vez menos, né? Nós temos lá em Guapimirim o Espaço Conectar, né? O espaço terapêutico, que também trabalha com as crianças, mas nós temos psicólogas como eu, outros psicólogos que trabalham nesse atendimento para essas mães, né? Para todas as mães, na verdade, que precisam, que conseguem buscar por esse auxílio, para estar ali fazendo esse acolhimento, trazendo um pouco desse conforto. Elas precisam de um lugar só delas. Então, que elas possam se permitir, né? Muitas vezes elas fazem para todos, mas não fazem para elas mesmas. Então, é uma necessidade para que ele possa evoluir, para que seu filho possa ir, você precisa se permitir também, tá? Se permitir se cuidar. Tem um fluxo legal de gente, de mães fazendo? Tem ampliado. A partir do momento que as mães entendem o que há uma necessidade, elas vêm buscando cada vez mais. Então, elas têm buscado a terapia para elas, né? O espaço de psicoeducação para elas, porque elas começaram a compreender, estão começando a compreender que é uma necessidade, que é algo que vai ampliar e vai auxiliar até na evolução da criança. Galera, é isso, né? Vou me despedindo aqui. Você que não compartilhou, compartilha esse podcast, se inscreve no nosso canal, isso ajuda a gente pra caramba para poder divulgar mais o nosso trabalho. E por hoje é só, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter vindo, tá? Por esse bate-papo maravilhoso. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Até mais.